Olá, boa noite, família cristã de Porto Velho. Programa Atitude no Ar, programa de entrevistas. Nós temos entrevistado pessoas que têm o quê? Que têm atitude de bem para quem está precisando, tá bom? O que significa isso? Isso significa reino de Deus. Você levar uma ajuda a quem está precisando, a quem está necessitando. Essa ajuda não é só financeira não, tá? Você pode ajudar alguém com uma palavra, você pode ajudar alguém com uma comida, você pode ajudar alguém com um abraço, você pode ajudar alguém simplesmente ouvindo esse alguém. Isso é reino de Deus. Eu vou falar um negócio para você, talvez não, né? A grande maioria das pessoas que nos assistem frequenta uma igreja, né? Vai ao culto, jejua, vai para o monte, tá? Mas se você não cuidar de alguém, não se relacionar com alguém, cara, não vale de nada. Deus colocou pessoas aqui para a gente se relacionar. E o que vai dar o nosso passaporte para o céu, quem vai comprar a nossa passagem para o céu, é alguém que está aí do seu lado. É alguém que você tem que cuidar. É alguém que você tem que amar. A palavra do Senhor nos fala lá em João 22:17 o seguinte: é aquele encontro de Jesus com Pedro, depois que Jesus já tinha ressuscitado, e Pedro tinha negado a Cristo por 3 vezes. Aí Jesus encontra com Pedro e a pergunta é direta e básica: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta o meu rebanho. E Jesus pergunta 3 vezes, até porque Pedro negou 3 vezes. E as 3 vezes Jesus fala para Pedro: cuide do meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Então, para você entrar na boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, você tem que cuidar de gente, você tem que amar gente. Vocês entenderam? Não é fácil, tá? Não é fácil. Respeito muito se você gosta de louvar, ir para o monte, jejuar. Mas se você não cuidar de gente, não vale para nada. Tá bom? João 21:17, tá bom? No programa de hoje, a gente recebeu Dr. Dionísio, Cristóvão Dionísio Barros, um baita de um jurista, um advogado da mais alta capacidade, ele que atua em processo penal. Ele deu uma aula para a gente sobre abuso de autoridade, prisão na segunda instância. Ele deu uma aula para nós de direito, tá bom? Uma entrevista assim muito esclarecedora, muito assim contagiante, tá bom? Que entrevista gostosa que a gente fez com o Dr. Dionísio. Homem de Deus também, serve a Deus pela Igreja Batista e deu uma aula pra gente. Ele dificilmente vem a Porto Velho, ele vê que ele tem alguns casos aqui e ele veio, a gente acabou gravando agora à noite, ficou maravilhosa essa entrevista e a gente vai soltar ela para você hoje, tá bom? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá? 981 20 2370, conto com a sua sugestão, a sua crítica, a sua opinião, tá bom? No ar, programa Atitude para você a partir de agora. Olá, família cristã de Porto Velho, tudo bem? Boa noite. Chegamos ao ar com o programa Atitude, aqui pela Rede Boas Novas, canal 5.1, o canal da família cristã de Rondônia. Recebo com muita alegria, ele achou um tempinho na agenda, deu uma espremida e passou aqui, Dr. Cristóvão Dionísio de Barros, formado em Direito, com especialização em Direito Penal e Processo Penal. Direito Penal e Processo Penal. O senhor atualmente o senhor reside em Belo Horizonte, doutor Dionísio? Resido em Belo Horizonte. Mas o senhor não é mineiro? Não, sou alagoano. Alagoano. O senhor advoga para uma grande entidade no Brasil. Sim, Qual sou advogado sênior da ANAMAGE, que é a Associação Nacional dos Magistrados. Grande responsabilidade. Muita. Eu tive a oportunidade de andar um dia com o Dr. Dionísio aqui em Porto Velho e o celular não para. Ele não para e toda hora ele está olhando e está atendendo Doutor, a justiça no Brasil, ela tem mudado, né? Vamos pegar aí pós-Lava Jato, podemos dizer que ela deu uma mudada muito grande? Sim, tivemos grandes avanços, né? De delação premiada aos juízos da garantia, né? Sei. Esse assunto é muito atual, o juiz das garantias.
Me explica como é que funciona, por que ele apareceu e como que ele está atuando. Existe um ministro, Certo? que ele já é falecido, Luiz Vicente Serniquiado, que, na minha opinião, foi um dos maiores penalistas do país. Certo. E ele, há cerca mais de 20 anos atrás, ele petleiou um habeas corpus no STJ, justamente porque houve uma investigação onde atuaram 2 agentes do Ministério Público na investigação. Certo. Depois, um assinou a denúncia e o outro foi ouvido como testemunha. E o STJ anulou toda a ação penal, justamente porque faltava isenção. O que ocorre em síntese, para vocês poderem entender? Apesar da nossa lei ter encampado apenas o juiz das garantias, eu entendo que também se estende ao Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele, como fiscal da lei, ele também tem que atuar com isenção. Claro. Então, o eminente ministro, o saudoso ministro Luiz Vicente Serniquiário, no seu voto, ele dizia que aquele que colheu as provas, com ela restou contaminado. E ainda que inconscientemente, ele tenderá, durante a instrução, a confirmar aquilo que foi colhido por ele na investigação. Ele não consegue uma isenção. Exato, ele não tem essa isenção necessária para atuar no processo, porque, de fato, no mínimo, ele restou impressionado com aquilo que ele viu, com aquilo que ele colheu. Então, o juiz das garantias veio justamente para isso, ou seja, para aquele magistrado que atuou na investigação, determinando as medidas cautelares, quebra de interceptação telefônico-ambiental, quebra de sigilo bancário, fiscal, sequestro de bens, as diligências todas, na hora que vier a instrução, seja um outro magistrado, justamente para evitar que ele venha se desdobrar, ainda que inconscientemente, para confirmar durante a instrução aquilo que ele viu produzido durante a inquérito. Em síntese é isso. Só que eu entendo que a lei, ela deve-se também, deve haver uma evolução jurisprudencial, aplicar o Ministério Público, que eu entendo que da mesma forma o Ministério Público, que atuou pedindo as provas, colhendo as provas, ele não pode atuar depois na instrução processual. Nós tivemos um caso agora há pouco tempo, muito latente, o Brasil inteiro parou com isso. Um exemplo, o atual ministro, mas então o juiz, né, Sérgio Moro, ele fez toda a investigação do caso do ex-presidente Lula. Nesse caso, ele não poderia ter julgado. Sim, se a lei tivesse em vigor, ele não poderia ter julgado. E ali ainda teve uma peculiaridade além, né? Porque se é que são verdadeiras aquelas mensagens que vieram à tona, que isso aí é uma coisa pública, realmente ele não teria nenhuma isenção, porque havia um elo muito íntimo entre o Ministério Público e o juiz. Lógico, se nós entendermos que os meios justificam os fins, estaria perfeita aquela atitude. Mas não é por aí. Mas não é por aí, porque o nosso sistema processual não admite isso, e todos nós sabemos que não basta a mulher de César ser honesta. Ela tem que parecer honesta também. E ninguém gostaria de ser julgado aonde um magistrado direcionasse a investigação através do Ministério Público. O senhor é a favor ou contra, ou o que se baseia, o que diz a lei para a prisão de segunda instância? Olha, eu sou contra. Certo. Por uma questão muito simples. Há quem sustente que gera impunidade, que isso que demora. Eu não vejo por aí. Porque a gente pega processos também quando chega às vezes na segunda instância, levantamos nulidade, anula tudo, volta tudo para trás. Então eu acho que não é por aí. O que eu acho que existe é o seguinte. Eu particularmente entendo que é melhor um bandido solto do que o inocente preso. E quanto mais instância se filtra,
menos diminui o risco de erro processual. Claro. Lá em Minas mesmo, há pouco tempo, eu vi uma reportagem onde ganhou em torno de 3 milhões, com 8 anos preso, alegando que tinha havido estuprado uma menor, e depois foi visto que não era ele. Justamente porque negou seguimento ao recurso especial, extraordinário. Então, quanto menos filtro, pior é. Quanto mais corre, é que nem um carro, maior é o acidente, porque você tem menos domínio. O estrago é maior. Exato. Então, eu não consigo aquela questão de dizer que tem que ser a punição rápida, eficiente. Eficiente, sim, mas eu acho que não pode ser rápida ao ponto de se cometer um erro processual. E vindo o momento adequado, vai ser preso igual. A pena não vai deixar de ser aplicada. Até para não se cometer erro de Exato, não se cometer injustiça. Exato, e além do mais, as nossas cadeias são verdadeiras escolas do crime. Se a gente tiver essa condição de ser que vai prender a pessoa e vai sair de lá ressocializado, mas não vai. Não tem como. Primeiro que você pode até pegar uma pessoa de boa índole, querer até mudar, mas o Estado efetivamente ele não prepara aquela pessoa para devolver para a sociedade. Esse é o ponto principal. Teria que ter um investimento maior das áreas públicas, das áreas privadas, como, por exemplo, fabricante de geladeiras davam isenção para ele ter uma fábrica dentro do presídio, fábricas de tintas ali dentro dos presídios, de modo que você pudesse profissionalizar, preparar aquela pessoa, para quando ele saísse da prisão, ele saísse com uma profissão, ele saísse com um meio para começar. Então ele pode chegar a primeira semana, não quer crime, mas ele vai procurar emprego, ele não tem qualificação, porque ele não foi qualificado, a não ser para o crime, que ele vai sair muito pior, e ele vai ver um filho passando fome, eu não estou dizendo que isso justifica. E uma hora bate a tentação nele, ele vai terminar cometendo novos crimes, justamente porque ele não foi qualificado para o nosso mercado de trabalho. Nós não temos cadeia, nós temos depósito de gente. Depósito de gente, e que devolvemos pior ainda para a sociedade, que o cara, às vezes, fez um roubo pequeno, chegou lá, se especializou e vai fazer sequestro. Que agora ele sabe como ganhar dinheiro e como fazer a coisa melhor. Verdade. Intervalinho no programa Atitude, já já a gente volta. De volta recebendo aqui o Dr. Dionísio, ele que é advogado. Doutor Dionísio, o Código de Processo Penal, as formas de investigar, de condenar, ela tem avançado de certa forma, mas ainda não chegou aonde tem que chegar para efetivamente funcionar assim, de forma com total isonomia, de forma atuante. É verdade, mas nós temos que entender que o direito ele evolui muito lentamente. Certo. O direito para evoluir, porque é uma coisa enraizada e tem que ser assim lentamente mesmo, por causa da segurança jurídica. Então é necessário que seja dessa forma. Eu entendo que nós tivemos grandes avanços com relação às medidas cautelares diversas da prisão, que nós temos uma série de medidas, proibir um investigado de contato com outro, um réu de contato com outro, medidas cautelares que não pode se aproximar da vítima, certo. Até a tornozeleira eletrônica, que seria uma das, vamos dizer assim, pau a penado, é a mais cruel de todas, porque bem ou mal, você tem que ficar com aquilo o tempo inteiro, você não pode deixar de descarregar aquela bateria, porque se descarregar é uma infração, você comete infração. Você não pode ficar num lugar onde não tenha sinal, e se tiver num lugar onde tenha sinal, tem que ter um telefone para eles ligarem para saber que está. Mas eu entendo que é um grande avanço, porque você liberta uma pessoa da prisão quando não era necessária, onde essas medidas cautelares. Embora eu tenha observado, agora já está melhorando, avançando um pouquinho, que o problema nosso é cultural também. Muitos magistrados têm o hábito de prender. Então diz genericamente, entendo. A princípio prende, depois vai ver. E diz assim genericamente, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são eficientes ao caso concreto. Então, cadeia nele. Então, mas é uma coisa enraizada, é da cultura. É cultural. O ser humano é assim, é cultural. Nós temos hábitos.
Então tem que fazer mesmo essa lavagem até poder chegar e entender. Mas eu acho que o Brasil iria mudar muito, aí seria, vamos dizer, a pedra de toque. Porque nós temos hoje já as medidas diversas da prisão, que resolve bastante coisa. Nós temos hoje o juiz da garantia, que vai dar uma maior isenção no processo penal, Claro. que eu entendo que também aplica o Ministério Público. Mas tem um ponto que o nosso legislador, talvez por desconhecimento, ainda não chegou. Nos Estados Unidos da América, o Ministério Público, por ser o fiscal da lei, como é no nosso sistema, o Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Certo. Lá a lei exige que durante a investigação ele também verifique se a pessoa é inocente ou não, e não busque só o crime. Então imaginamos que está tendo uma investigação. Certo. E no meio de uma investigação ele se depara numa cena do crime, um exemplo, ali com outro tipo de cabelo, de pelo. Um DNA diferente do que está envolvido ali. Que supostamente tivesse, que até então ele viu ali o pelo. Claro. E ele pega aquele pelo, vamos dizer assim, e não informa para que fosse feito um DNA para ver se teve duas pessoas naquela cena. Claro. Então lá nos Estados Unidos, quando ele não faz isso, eles entendem que ele enterrou a prova, ele escondeu um segundo suspeito. Um segundo suspeito, que poderia ser o verdadeiro autor, ou não. Claro. E nessas hipóteses, se lá na frente vier descobrir que tinha esse pelo e que ele deixou essa evidência escondida no processo em algum outro lugar e não investigou, o processo é todo nulo. Você não precisa mostrar que aquele pelo era da pessoa que tivesse praticado. Entendi. Só a mera suspeita da existência do pelo, que poderia conduzir, logicamente, a um segundo investigado, e que ele deixou de produzir essa investigação, certo, como fiscal da lei, que ele teria que ver tanto para acusar como para defender, esse processo é nulo. Esse promotor de justiça, ele responde um processo disciplinar e ele vai devolver toda a custa processual para o Estado. Até porque houve um custo, exato. E dependendo se a pessoa provar que ele era inocente, aí vai ter a segunda. Claro. Então, ele ainda vai responder pela indenização da pessoa que ficou presa. Então, isso teria que ter na nossa lei, certo, a obrigação, o dever do Ministério Público. Assim, o Ministério Público, como fiscal da lei, não tem só a obrigação de condenar, mas também de investigar para possível absolvição, sob pena de nulidade do processo, responder disciplinamente e ressarcir o Estado pelos prejuízos, como é lá nos Estados Unidos. Teríamos que importar isso. O senhor falou que no Brasil nós temos uma cultura de condenar a princípio. A princípio, lógico, existem promotores, procuradores da República, procuradores de justiça, que realmente são tranquilos, está ali o direito, dá um passeio. Mas a maioria não, vem com aquela cultura enraizada que diz, não, se ele está aqui porque santo não é, porque se ele estivesse rezando, ele não estava aqui sendo processado. Para mim é novo, que eu estou entrevistando o senhor na área da justiça, eu entendo um pouco do assunto, mas, por exemplo, na área trabalhista não tem lei para o patrão, né? Porque o empregado que entrar com ação, nunca viu o empregado perder. Mas agora melhorou, mudou a lei lá. Mas não era assim? Era assim, concordo, era assim. Mas era duas coisas que eram fantásticas. Sempre ganha alguma coisa. Era só ir lá, você podia pagar tudo certo, ele arrancava. O ônus da prova acaba ao empregador, tudo. E mais uma coisa, ele botava 1 milhão, nem se fosse para receber R$10 no final, para assustar o cara para vir com a coisa. Mas agora a legislação mudou. E quando o empregado, por meio do advogado, fizer uma reclamação trabalhista, e nessa reclamação algum pedido ele for indevido, ele vai responder pela sucumbência. Claro. Então isso diminuiu, vamos dizer assim, tranquilamente, uns 50% das demandas na justiça do trabalho. Em cima disso aí, o que o senhor acha desse movimento que está agora aí criado do abuso de autoridade? Olha, eu sou até suspeito para falar.
porque eu entrei num CNJ contra, Conselho Nacional de Justiça. contra alguns aspectos dessa lei de abuso de autoridade, porque eu entendo que certos fatos penais, eles também transbordam para a esfera administrativa. Claro. Então você termina, o juiz pode ser punido. É como num fato X, a pessoa responde administrativamente, civil e penal. Tudo isso é possível. Claro. Então, pelo interesse da Associação dos Magistrados, uma boa parte foi contra. Mas eu também conheci magistrados que para eles não mudaram em nada. Muito Já tranquilo. tinha uma conduta, manteve. Exatamente. Então eu entendo isso agora que é um entendimento pessoal meu, que aqueles agentes públicos que atuam dentro da legalidade não tem o que se preocupar. Polícia Federal. Tudo mesmo, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Ministério Público, juiz, desembargador, aqueles que atuam dentro da legalidade, é que a questão tem que entender o seguinte: todos eles são funcionários públicos, estão para servir o público. Claro. Então tem que esquecer, porque, mas eu sou um juiz, eu tenho autoridade, eu sou um desembargador, eu sou um ministro. Não, todos são funcionários públicos. Uns têm um serviço mais especializado que os outros. Claro. Mas todos têm dever à lei. Respeitando a sua graduação, mas todos São funcionários públicos, uns com serviço mais técnico, outros menos. Mas a partir do momento que respeite a lei, que não exceda, que atue dentro da legalidade, nunca vai ter problema. Agora, claro, você está na audiência, dando um exemplo. Aí chega para o magistrado e diz: mas eu gostaria de fazer tal pergunta. Não, essa pergunta eu indefiro. É um direito do magistrado. Claro. Mas ele tem que constar na ata quem indeferiu. Ele não pode dizer: eu indefiro e também não consto na ata. Aí ele está praticando o abuso. É verdade. Então eu entendo que a lei de abuso da autoridade, esse é meu entendimento pessoal, foi uma excelente providência para pôr certas emendas a certos abusos. Você vê que hoje em dia a polícia prende, já não deixa mais o réu aparecer o rosto dele. É verdade. Porque aquilo violava a pressão da inocência. Você pega o cara, depois se mostrar que o cara é inocente, nunca mais recupera ele, pô. Nós tivemos um caso aqui, nós vamos intervalir, mas vou falar para o senhor, uma secretária do município, que a polícia foi lá, prendeu, a moça ficou 3 dias presa, depois não provaram nada contra a moça, mas ninguém foi lá para falar que ela era inocente. Terrível isso. Intervalinho no programa Atitude, já a gente volta. De volta com o programa Atitude, recebendo o Dr. Dionísio, esse mineiro que não nasceu em Minas, mas ele fala igual a mineiro. Dr. Dionísio, o senhor vive aí nos tribunais, o senhor tem cliente em todo o Brasil, e o senhor é um profundo conhecedor da lei. Cabe no Brasil uma reforma judiciária? Olha, na minha ótica, essa reforma judiciária que eles tanto falam é mais uma forma de represária do legislativo, na minha ótica, contra o judiciário, por causa dessas operações todas. Entendi. Entendeu? O que eu acho que o Brasil precisava mesmo era de uma reforma tributária. Essa sim. Entendi. Era isso que tinha que os nossos, o Congresso Nacional, centrar os esforços, porque nós temos uma carga tributária muito grande, onde tem muito pouco retorno do Estado. Porque eu entendo que a questão, muita gente fala, não, mas o juiz ganha muito, mas as próprias custas processuais, elas garantem na minha ótica, as próprias custas, se chegasse assim, dissesse, olha, as custas tribunais é de cada tribunal, ele se mantém com as custas processuais, porque o brasileiro, ele é demandista. Nós temos a cultura de demanda. Mas não, vou para a justiça, Nós temos essa cultura. Por exemplo, já no Japão, é totalmente contrário. No Japão, se você for buscar o judiciário, para eles é vergonhoso, porque eles se enxerga que ele não teve capacidade de sair do problema que ele se meteu. Ele teve precisar de um terceiro para resolver. A cultura. Então, para o japonês, isso é uma vergonha. Você depender do judiciário, um problema que você causou, digamos assim.
que você está no meio do problema. Já para nós, não. A nossa cultura que é o problema. Agora, eu entendo que a reforma tributária era o mais essencial, para mim era até mais do que a previdenciária. Porque a reforma tributária, na minha ótica, por ter uma carga tributária que ela não é isonômica, onde ela incide às vezes mais para quem ganha menos do que para quem ganha mais, ela justamente dificulta o girar do dinheiro e temático. Por exemplo, os Estados Unidos, a política americana, é justamente o que? Liberar empréstimo, ele quer que a economia quer fomentar, girar. Ele quer fomentar. Exato, a economia girando, que fabrica mais, vende mais e o dinheiro gira. Todo mundo ganha. A nossa não, é da recessão, é juro alto, é taxa alta. Agora que está, me parece, melhorando pela primeira vez, as taxas baixas e tal, melhorou muito, mas eu vejo ainda as taxas com relação à aplicação. Mas não para quem precisa pegar dinheiro, quem precisa pagar no cartão de crédito, acho que ele é uns 100%, sei lá. Doutor Joel Coimbra, promotor lá da minha cidade, Maringá, aposentado, mas ele diz o seguinte: falou, Marcão, nós temos uma arrecadação de Inglaterra, de primeiro mundo, e uma distribuição de África. Exato. A arrecadação morde a nível de Inglaterra. E a distribuição, os serviços básicos, saúde, educação, segurança, é de uma África do Sul. É incrível. Onde vai esse dinheiro todo? E depois nem isso, está tudo errado. Se nós pararmos para pensar, nós temos o IPVA Certo. anual. Na verdade, nós deveríamos ter uma vez só quando compra o veículo. Que nem um imóvel. Você pagou ali o ITBI. O IPTU é outro absurdo. Anual. Todo ano. Todo ano. Você não para de pagar isso nunca. A sensação é que não é seu. Não é seu. Exato. Você não pode comprar a vida inteira. É verdade. Então, é porque o brasileiro, ele é da nossa alma sermos pessoas acomodadas. Só quando entra mesmo assim, não dá para respirar, é que a gente... A água passou do nariz. É, porque é um absurdo, eu vi esses dias na televisão, que vai existir agora uma tributação sobre o limite do cheque especial. Não que você vai usar no cheque, não. Porque, digamos, se você usar, você até entenderia. Vai incidir um IOF-X, você tem um limite de 20 mil, cheque especial usou 10 mil. É uma bitributação. Exato. Mas é a bitributação só para você ter o limite, não precisa usar. Então, se você tiver um limite de 20 mil, você, mesmo sem usar, vai pagar. Então, umas coisas assim que a gente vê que é um total desrespeito com o povo, porque para cobrir o rombo é meter no povo mesmo e vai indo, em vez de arrumar a própria casa. Rombo esse que o próprio serviço público cria, né? Cria, exatamente, não tem como. E quem paga o pato é o povo Brasileiro, é o povo. Dr. Dionísio, profundo conhecedor de lei, um estudioso, tanto que ele é advogado em uma das maiores associações do Brasil, como ele já falou aí. Eu queria fazer uma pergunta fora do nosso contexto, senhor. O que é Deus na sua vida? É tudo, porque a nossa sabedoria vem de Deus. E sem Deus não somos nada. É só a partir do momento que a gente consegue conversar com Ele, porque tem processos que você olha e você não vê saída. Não tem como é que vai resolver isso? É uma montanha. Aí você ora, e daqui outro dia Deus sopra no seu ouvido e está lá a saída, e no final dá tudo certo. É só por Deus que a gente consegue a vitória. Fala para mim um caso, assim, se o senhor puder, sem citar nomes, é claro, onde o senhor viu a mão de Deus na sua vida, assim, fortemente. Eu vi um caso uma vez no Paraná, onde era algo quase impossível, porque eram 41 ações penais. Então, se você colocar 41 ações penais, uma pela outra, vamos botar assim por baixo, que fosse 6 anos, 6 vezes 240 anos dava de cadeia. Então, era algo assim que era humanamente, juridicamente impossível resolver aquilo. E foi resolvido, graças a Deus. Mas muito, não é uma coisa que é do dia para a noite, você tem que jejuar, você tem que orar muito, tem que ter fé. E a primeira coisa tem que ter fé, porque se você tiver fé, você tem esperança.
Claro. Se você não tiver a fé, você não tem esperança. E não tendo a esperança, não tem o que fazer, não tem mais jeito. Larga. Exato. Você tem razão. Então é por aí. Então, só por Deus mesmo que tudo é possível, porque para o Senhor nada é impossível. E a obra dele é perfeita. E muitas vezes a gente não sabe e não compreende naquele momento. Você não tem essa capacidade de entender a condução que Deus está levando. E aonde vai chegar. Né? Glória a Deus. Essa que é a grande verdade. Doutor Dionísio, nós temos hoje em Porto Velho 48% de famílias cristãs e grande maioria delas assiste o nosso canal. Manda uma mensagem para a família do povo de Deus. Tenha fé, não existe nenhum problema que para Deus seja impossível. Eu entendo que nós, seres humanos, quanto maior o problema, mais quebrantado a gente fica. É que a gente fica perto de Deus. Porque se o problema for muito pequeno, a pessoa não vê Deus face a face, não vê perto. A gente tem que levar na força do braço. Exato. Então tem que ser o problema realmente quando é grande mesmo, porque você sabe que é humanamente impossível. Não tem jeito, então é só por Deus. Então, entregue a Deus, curve seu joelho e ore com fé, porque eu nunca vi um problema até o dia de hoje que se pedindo com fé a Deus que ele não resolvesse. Isso é uma simpatia. Obrigado, tá bom? Muito obrigado. Eu espero que a próxima vez que o senhor vier, o senhor volte aqui para a gente falar mais alguns temas concernente à atualidade aqui, que faz parte do nosso contexto. Gente, está aí, ó, o programa Atitude é Isso, trazendo gente com atitude de bem em relação a gente. Gente que confia em Deus, gente que tem um testemunho para dar, tá bom? O programa Atitude se despede. Obrigado pelo carinho da sua audiência, mas muito obrigado pelas suas orações. Eu declaro sobre você e sua família a paz do Senhor Jesus. Tchau. Amém.